O povo elegeu Lula, ao mesmo tempo elegeu o fascismo no Congresso. Uma direita terrível, fisiológica, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Puxando a sardinha para o prato deles o tempo todo. Dane-se o Brasil. Essa semana não, sábado eu li. Olha, esses caras não são deputados, não são senadores, são vereadores que estão em Brasília pegando dinheiro para sua cidade, para o seu grupinho político, né? E essa é a realidade. E grandes lideranças estaduais são assim também, só vão a Brasília para pegar uma merreca para botar no seu estado, né? Ninguém está pensando em Brasil, infelizmente, né? Por isso eu acho que você tem toda a razão. O governo Lula deveria estar incentivando isso. Claro que o coraçãozinho do Lula, eu sei bem, entre dar um prato de comida, ajudar uma família que está passando fome a ter o direito à alimentação e investir em tecnologia, ele vai ficar com a opção um, que é dar o prato de comida, que é também super necessário e criar as condições para que essa pessoa não precisa mais pedir o seu prato de comida. Só que, veja, Mas uma coisa não contraria a outra. Ele pode fazer as duas coisas. sim, Quem sabe? sim, sim, claro. E eu ia falar agora sobre isso, né? Por outro lado, né, você fala de fazer 100 institutos federais novos. Aí vem gente do nosso lado falar que não pode fazer esse instituto federal. Mas como você vai tirar o pessoal da miséria se você não dá condição também para ele estudar e para ele crescer, né? Como é que você faz isso? Você tem que criar um instituto federal, você tem que criar os meios também para que as pessoas evoluam, né? E a gente também tem visto isso, apesar dos anticotistas falarem mal das cotas, mas a gente tem visto que o cara da cota, ele agarra aquela oportunidade, na maioria dos casos, né? Com uma gana, uma ânsia tão grande, que ele sabe que se ele não aproveitar, ele volta para onde ele estava, né? Enquanto a gente que veio de classe média, né, era operário, né, graças a Deus não, graças ao meu pai que trabalhou para caramba, né, mas eu tive a chance de trabalhar numa empresa multinacional, fazer Senai na época, lá nos anos 80, naquela crise medonha do início dos anos 80, eu estava bem empregado, fazia Senai, pagaram para mim estudar, não só no Senai, depois também tive bolsa da empresa para fazer faculdade, aquela coisa toda, né? Então, eu tive, de certa forma, uma condição privilegiada, mas se eu cheguei onde eu cheguei, o que eu estou fazendo, se eu fosse só um operário lá da Zona Leste de São Paulo, eu estaria lá na Zona Leste de São Paulo até hoje, né? Mas eu tive a oportunidade de estudar e tive os caminhos. Estudei sempre em escola pública, nunca em escola particular. A escola que eu falei que a Ford pagou a bolsa era uma autarquia municipal em São Caetano do Sul, a faculdade, né? E, teoricamente, a prefeitura pagava metade e a gente pagava metade. E essa outra metade que a gente deveria pagar, quem pagava era a multinacional, né? No meu caso. No caso de outras pessoas, elas colocavam do bolso delas. Mas eu tive oportunidade para crescer, então o IFE é necessário, uma melhora do ensino de primeiro grau é importantíssima, só que esse mesmo governo não tira essa porcaria chamada escola cívico-militar. Esse mesmo governo não acabou, por mais que eu apoie o governo, inclusive a fotinho que eu mandei para vocês é junto com o Luiz Inácio, né? E na camiseta está escrito Liberte-se, né? Era uma mensagem subliminar, tá? Aquela foto é de 2011, ele já não estava no governo mais, mas era uma mensagem subliminar ali, o Liberte-se, né? E é, esse governo não acabou com a reforma do ensino médio, que essa reforma desastrosa. Aqui no Paraná, nós temos uma propaganda horrível do Estado dizendo, mostrando as coisas boas do Paraná e fala assim: antes não tinha estrada, agora tem. Antes não tinha casa, o programa estadual de casa própria, agora tem. Antes não tinha escola cívico-militar, agora tem de monte. Por que que os militares querem tanto as escolas? Porque eles sabem muito bem que é controlar a cabeça da criança, eles controlam
vão criar o fascistinha do futuro que vai apoiar eles, né? E o nosso governo não faz nada para acabar com isso. Por que não está na Lei de Diretrizes de Bases da Educação que não pode ter militar na escola? Porque função de militar não é escola cívica. Quer educar? Vai educar na escola militar. Ok. Sim. Né? Cada um no seu quadrado, vamos dizer assim. Né? Quando você vê essas coisas acontecendo, né, não tem uma mudança, não se revoga o ensino, aquela mudança do ensino, aquela reforma do ensino médio, Médio. né? Não se revogou essa reforma. As escolas cívico-militares continuam, né? Inclusive, porque é obrigação dos estados e municípios, tal, né? Aí você escuta os boatos todos do que o Le Mans, né, e seus é, escudeiros, né, que alguns se dizem socialistas, né, que eu já faz anos que eu brigo que são xoxalistas, né, são xoxo pra caramba, né? Quer dizer, são xoxo para o nosso lado, né? Para o lado do patrão, não, eles são bem ferrenhos, né? Então, claro, sou levado a pensar que sim, que há interesses muito fortes aí dessas fundações, que a Fundação Alemã não deixa de ser uma fundação estrangeira, né? Isso eu não estou nem discutindo as origens genéticas do cara, tá? As origens nacionais dele, né? Porque não é o caso aqui. Não me importa se ele é branco, preto, homem, mulher, ele é capitalista, rico pra caceta, né? Domina, controla empresas enormes do planeta, né? O maior cervejeiro do planeta, né? A indústria dele. É claro que ele vai defender o dele, ele vai defender os interesses dele. E aí, gente, esperar deles alguma coisa que preste, só vai prestar para eles, não para nós. Não vai sobrar nada para a gente. Ou a gente começa a lutar contra a barbárie agora, que já está tarde, porque eu me lembro que nos anos 80, mais precisamente 86, 87, quando a União Soviética estava para completar 70 anos da Revolução de 17, havia um debate muito forte que se chamava socialismo ou barbárie. A barbárie venceu. E nós já estamos vivendo a barbárie. Então, se a gente não resistir, não construir nossas redes, não entender essa tecnologia que está por trás da internet, não ter canais que a gente possa transmitir a nossa informação, não só com segurança, mas é, sem passar pelos canais dos grandes poderosos do planeta, né? Se a gente não tiver investimento em educação, né? Se a gente não tiver uma educação que realmente seja voltada para o ser humano e não para o capital, porque hoje tudo que é feito é para, embora tenhamos milhares de professores do Brasil que resistem a isso e tentam fazer um trabalho distinto, né? A estrutura de escola geral que a gente tem no Brasil é para preparar o cara para o mercado.